a declaração do técnico de Marrocos dizendo que o Brasil tem jogadores de nível top mundial, atletas que são protagonistas dentro dos seus clubes, mas se a gente faz esse gancho com a situação que vive o Brasil em termos de indefinição, e ainda mais no setor defensivo, porque se a gente lista os jogadores de nível elite que o Brasil tem nesse momento, são Rafinha, Vini Júnior. Se a gente pega na defesa, beleza, Gabriel Magalhães e Marquinhos, dois dos principais zagueiros do futebol mundial atual, mas é uma equipe que ainda como destacaram o Flávio e o Bruno, vive uma série de dúvidas. A 13ª escalação diferente do técnico Ancelotti. Não dá pra gente entender muito bem se o Brasil é um time que é confiável para ganhar das grandes seleções ou se a gente desconfia contra as seleções de menos tradição. Esses jogadores que o Brasil tem, que são protagonistas dentro dos seus contextos de clube, são suficientes para que, dentro de um contexto coletivo bastante desorganizado, possa se confiar nessa evolução do Brasil ao longo da Copa do Mundo e também, é claro, já para esse duelo contra a seleção de Marrocos na estreia? Bom, primeiro que eu acho que o técnico marroquino, além de ter feito uma declaração muito protocolar, ele também foi bem realista. Marrocos é um emergente do futebol, mas é Marrocos, né? Vai jogar contra um gigante em má fase, mas que é um gigante e que é formado por jogadores que atuam, sim, em vários dos principais times do mundo. Então, é claro que a atitude do técnico de Marrocos nem poderia ser muito diferente dessa, né? Ele foi bem cauteloso e realista. O Brasil, se encaixar, o Brasil pode formar um bom time. Veja, a Argentina de 2022, ela é sempre um exemplo muito citado e repetido, porque ela não era um time... Veja, quando a Copa do Mundo começou, alguém ousaria dizer que o Dibu Martínez faria uma Copa melhor que o Alisson, por exemplo? O Alisson é um goleiro de muito mais prestígio que o Dibu Martínez. Aliás, o Alisson... Mais bola, né? E muito mais bola. Só que aí o Dibu Martínez sai da Copa com uma defesa que se tornou icônica, pintura, quadro, tatuagem, que não nos ouça um amigo nosso. E o Alisson saiu com a fama de ser um goleiro que, naquele grande momento não fez as defesas impossíveis. O que também foi muito cruel com ele. Mas o Alisson era um goleiro melhor. Então, mas... na Copa do Mundo, naquele momento tão especial, essas coisas acontecem. Hoje eu vi um ranking aí da Sports Illustrated, lá dos Estados Unidos, eles adoram fazer essas listas e tal, e fazem as listas, e fizeram uma lista dos maiores jogadores das Copas do Mundo, não da história. Aí tem uma lista lá com 15 nomes. Entre esses 15 nomes tem o Paulo Rossi e o Klose. Foram jogadores fantásticos, absurdos? Não. Mas nesse torneio chamado Copa do Mundo, os dois fizeram histórias super importantes. Então, Copa do Mundo dá margem a isso. É um torneio de um mês que, por exemplo, um dia consagrou o Totó Schillaci, que foi artilheiro de uma Copa do Mundo. Uai! Assim como o Messi... O Salenco. Assim como o Messi terminou uma Copa inteira sem fazer nenhum gol. Sei lá, a Copa acontece isso. Às vezes Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Um atacante forte e tal, mas... dá, né? Não dá, então. Não tá nem perto do nível dos outros jogadores que competem por essa... por exemplo, competiram por essa... Nessa lista de 15 tem o Gerd Müller. Esse é um atacante fantástico. Agora, se colocar na mesma lista o Gerd Müller e o Klose, é estranho, né? O Klose ultrapassando o Ronaldo Fenômeno. Dentro do Brasil no 7-1. Brasil no 7-1. Pra deixar ainda mais marcado. Esse dia você tinha que lembrar disso. Desmancha prazer. O Judson Fontaine, eu não vi jogar, obviamente, que durante muito tempo era artilheiro, 13 gols. Mas ele não era um jogador extraordinário. O maior jogador da França era o Copa. E ele fez muito gol na decisão terceiro e quarto lugar. Ele fez 3 ou 4 gols. Todos os gols dele foram na mesma Copa. Na mesma Copa. E depois ele jogou mais. E ele era marroquino. Olha só que curioso. Ele era... Não quis agorar nada. Mas ele não era um jogador extraordinário. Era fazedor de gols, como o Klose, que é um fazedor de gols, né? Diferente do jogador. Agora temos a oportunidade do Messi passar e do Mbappé passar. Eu torço pelo Messi. Se for pra alguém passar, que seja o Messi. Mas acho que o Mbappé vai acabar passando os dois. Também acho. Ele tem mais Copas, 2, 3 Copas, né, pô? Então, não tem muito jeito. Queria que você falasse um pouco nesse sentido e também trazendo a sua experiência convivendo aí nesses primeiros dias no México, se a percepção que existe sobre a seleção brasileira é mais nesse sentido mesmo, se ignora talvez um pouco que foi esse ciclo conturbado para olhar para a seleção brasileira como a pentacampeã do mundo de fato, apesar de todos os problemas, Chacon.
Eu acho que existem dois debates diferentes, viu, Boni? Primeiro, quando a gente faz uma análise fria, deixando de lado as 5 estrelas que estão em cima do escudo da CBF, em cima do escudo que carrega a seleção brasileira nos jogos, né? Quando a gente tira isso de lado e faz uma análise envolvendo momento, atualidade, o ciclo, como foi, esse é um tipo de discussão. Quando a gente fala, olha, não foi tão bom, são 4 técnicos em 3 anos e meio, né? Por muito tempo, uma confusão política, vai e volta de presidente afastado, reintegrado, mudança, né? Uma nova eleições não conturbadas, mas assim, de certa forma, a eleição do Samir Chowdhury, do nada, uma grande surpresa, surgiu um candidato que ainda não se esperava, né? Que era o Samir Chowdhury. Então, quando a gente para, no Brasil, principalmente, quem vive todo esse dia a dia, quem vive a seleção brasileira frequentemente e faz essa análise, é uma coisa. Agora, quando a gente vai para o mundo inteiro, né? Quando a gente internacionaliza esse debate, essa discussão, a gente chega e conversa com todo mundo, a gente vê as postagens nas redes sociais, a gente sempre vê com muito respeito como falam do futebol brasileiro, como sempre o Brasil chega como favorito. Ah, mas o ciclo não foi bom. Sempre colocam nas primeiras prateleiras o Brasil. Nunca colocam de forma mediana. Eu estava vendo uma postagem muito engraçada, né? Porque há um grande debate envolvendo o Uruguai sobre as 4 estrelas.